matemática de hoje é sobre geometria e a gente começa com ampliação e redução de figuras. O que significa ampliação de uma figura? É quando eu aumento essa figura proporcionalmente. E a redução é quando eu diminuo. Para ampliar ou reduzir qualquer figura, a gente precisa garantir a proporcionalidade dessa figura. Então, a gente tem aqui no exemplo, né? Observe o painel que Fábio pintou com algumas figuras. Então, ele pintou aqui. Um quadrinho desse tem 1 centímetro. Aqui ele pintou mais 4 quadradinhos, depois mais 2 e depois mais 6 com a cor vermelha. Então, o quadrado amarelo é uma ampliação do quadrado azul. Tá vendo? Uma ampliação proporcional. O lado do quadrado azul mede quantos centímetros? 1 centímetro de comprimento. E o lado do quadrado amarelo mede 2 centímetros, ó. 1, 2. Também podemos dizer que o quadrado azul é uma redução do quadrado amarelo. Se o amarelo é uma ampliação do azul, o azul é uma redução do amarelo. E a figura verde e a figura vermelha, elas não são nem ampliações e nem reduções do quadrado azul, tá? Elas não são proporcionais. Vocês conseguem identificar a diferença? Então, é por isso que ampliação e redução de figuras tem sempre que garantir a proporcionalidade. Atividade número 1, observe a figura laranja e uma redução dela em verde. Lembrando que cada quadradinho mede 1 centímetro de altura e 1 de comprimento. Então, se eu tiver 2 quadradinhos na vertical, eu vou ter 2 centímetros. Se eu tiver 3, eu vou ter 3 centímetros. E assim na horizontal também. Então, vocês vão comparar as medidas dessas duas figuras e vão escrever o que vocês observam. Se elas são proporcionais, se elas não são, tá? Atividade 2, amplie a figura pintada de verde, dobrando a medida de cada um dos seus lados. Então, primeiro a gente tem que contar qual é a medida dos lados. Então, a gente começa aqui pela altura. Então, a altura tem 1, 2, 3 centímetros. 3 quadradinhos, 3 centímetros. Agora, a gente vai medir o comprimento. Ó, 1, 2, 3, 4 de comprimento, tá? Então, eu já tenho a medida da minha altura e a medida do meu comprimento. O que eu tenho que fazer agora? Ampliar a figura, né? Aumentar essa figura dobrando a medida de cada um dos seus lados. Então, a gente começa dobrando. Qual que é o dobro da altura? Qual que é o dobro de 3? 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o dobro de 3 é 6. Então, eu sei que eu tenho que fazer essa quantidade aqui na altura. E a medida do meu comprimento? Qual que é o dobro do meu comprimento? O dobro de 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, eu já tenho as duas medidas, eu vou traçar a minha figura, tá vendo? E aí, eu vou pintar ela toda. E aqui eu tenho a ampliação certinha, dessa maneira que vocês vão fazer na apostila de vocês, tá bom? Atividade número 3, vocês vão precisar do material de apoio, que é essa folhinha aqui, ó, que a gente chama de malha quadriculada. Vocês vão lá no final da apostila, destaca essa folhinha para poder fazer o desenho dessa figura aqui, conforme o exercício está pedindo. Então, vocês podem observar, essa figura amarela aqui, ela tem o comprimento dela sendo traçado com linha verde e a altura com linha laranja, tá? Isso aqui é justamente para diferenciar o cálculo que vocês vão fazer no exercício. Então, desenhe uma figura triplicando apenas as medidas das linhas verdes. Então, triplicar é multiplicar por 3. Então, vocês vão contar aqui quantos quadradinhos eu tenho na linha verde, e aí vou multiplicar por 3. Cada quadradinho tem 1 centímetro. Então, aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3 centímetros. Como eu vou ampliar só a parte verde, então, eu vou colocar 9 quadradinhos aqui. E aí, em cima também, eu só tenho 1. Então, 1 vezes 3, 3. E assim eu vou fazendo para todos os lados que estiverem com a linha verde. E aí, eu vou responder na apostila. Essa figura nova que eu fiz, ela é uma ampliação proporcional da figura amarela? Aí, vocês vão colocar se ela é sim ou não. E a letra B, vocês vão fazer a mesma coisa, só que vocês vão triplicar os lados laranjas. E aí, vocês vão responder a mesma coisa, se essa figura nova que vocês criaram, ela é proporcional, ela é uma ampliação proporcional ou não, tá bom? Atividade número 4, vocês também vão utilizar o material de apoio, dessa vez é o material de apoio 2.
esse que tem a malha quadriculada com os quadradinhos menores. Então, vocês vão desenhar nesse material de apoio um paralelepípedo que tenha o dobro das arestas da medida desse paralelepípedo aqui. Então, as arestas, elas são todos os segmentos de retas do paralelepípedo. Então, todas as retas, vocês vão fazer a ampliação dessa figura dobrando o tamanho das arestas, né? Então, percebam que os quadradinhos dessa vez, eles medem meio centímetro, não 1 centímetro. Então, se eu vou dobrar de tamanho, se eu tenho meio centímetro, então eu vou para 1 centímetro, tá? Então, prestem atenção, porque tem partes aqui em que ele corta metade do quadrado. Então, prestem atenção para vocês seguirem certinho na hora de ampliar. Para essa atividade, eu também fiz um vídeo desenhando, para vocês terem como base, como exemplo, para poder fazer o de vocês, tá bom? Aí é só consultar esse vídeo também. Agora, a gente vai para circunferência e círculo, tá? Bem simples esse conteúdo. Então, a gente tem aqui duas meninas, a Renata, que está contornando as figuras geométricas, e a Beatriz, que vai carimbar na folha as figuras, né? Uma delas está fazendo um círculo e a outra uma circunferência, né? Renata fez o contorno da base desses sólidos geométricos, então, como eu já disse, a figura tem apenas o contorno. A Beatriz fez um carimbo com a base dos sólidos geométricos, ou seja, a figura tem preenchimento. Então, circunferência é o contorno da forma. Então, a Renata está desenhando uma circunferência. E o círculo, ele é formado pela circunferência, pelo contorno e também pelo seu conteúdo, pelo seu interior. Dessas 4 figuras geométricas aqui, A, B, C e D, quais são as figuras que a Renata e a Beatriz fizeram? Então, vocês vão olhar as figuras e aí, aonde for o desenho da Renata, vocês vão escrever Renata em cima e o da Beatriz a mesma coisa. Atividade 1. Explique a um colega o que o círculo e a circunferência têm de parecido e o que tem de diferente. Então, vocês vão escrever quais são as semelhanças e as diferenças entre círculo e circunferência na apostila. Atividade 2. Escreva o nome de 3 objetos que lembram uma circunferência. E atividade B, escreva o nome de 2 objetos que lembrem um círculo. Então, lembrando, a circunferência, ela é apenas o contorno. Então, que objeto que pode lembrar uma circunferência? Um bambolê. Um bambolê, um anel, um pneu de bicicleta, tá? Tudo isso lembra uma circunferência. E um círculo? Uma moeda, né? Ela tem o contorno e ela também tem preenchimento. Atividade número 3. Represente no local indicado a figura que cada uma das garotas desenhou. Então, a Simone desenhou um círculo e a Tatiana desenhou uma circunferência. E aí, vocês vão desenhar aqui dentro desses quadrados. Eu já desenhei para vocês verem como que tem que fazer. Então, a Simone desenhou um círculo. Olha lá, o círculo tem contorno, essa linha preta aqui, e tem preenchimento. Então, eu desenho e pinto. E o desenho da Tatiana é uma circunferência, só tem o contorno, eu não preciso pintar, tá bom? Atividade 4, vocês vão precisar de uma régua para poder medir a distância, tá? Então, vocês vão medir a distância em centímetros de cada pontinho laranja até o ponto A, que é o centro da circunferência. Quantos centímetros mede cada uma dessas distâncias? Então, vocês vão medir. Se desse ponto aqui, do ponto A até essa lateral, quanto que mede? Vocês vão anotar. E esse ponto? E esse? Vocês vão anotar. Tá? Se todos eles tiverem o mesmo tamanho, então vocês vão anotar uma vez só, tá? Não precisa somar, não. Só anota. Se forem de tamanhos diferentes, o que eu acho bem difícil, vocês vão anotando os números, tá bom? Em centímetros. Agora, a gente vai ver a associação do círculo e da circunferência com outras figuras. Então, a gente tem uma situação problema. Ao consertar rodas de bicicletas, Carlos as embala em caixas de papelão para entregá-las aos clientes. Se a distância que vai do ponto central da roda que Carlos está embalando até a lateral da roda mede 33 centímetros, qual é a menor medida que a lateral da caixa deve ter para a roda caber dentro dela? A menor medida que a caixa tem que ter para que a roda caiba dentro dela. Então, eu fiz aqui uma simulação. Então, eu tenho a roda. Aí, eu fiz certinho as marcações. E aí, o probleminha diz
que do centro da roda até a lateral, ela tem 33 centímetros. Aqui eu fiz a caixa também. 33 centímetros do pontinho preto, pontinho do meio, até a lateral. Ou seja, a metade do diâmetro dessa roda mede 33 centímetros. Então, quanto que essa caixa precisa ter de tamanho mínimo para a roda caber dentro dela? Ela tem que ter, no mínimo, o mesmo tamanho da roda, né? Mas qual que é o tamanho da roda, se eu só sei o valor da metade dessa roda? Que conta que eu tenho que fazer para descobrir? Eu posso fazer 33 mais 33, porque se de um lado tem 33, do outro também tem, ou eu posso multiplicar 33 vezes 2, né? A largura da caixa, ela corresponde ao diâmetro da roda. E esse diâmetro é o dobro do raio. O raio é essa medida do ponto central até a lateral. E aí, esse raio corresponde à distância entre o ponto central e a circunferência da roda. Então, aí vocês vão calcular 36 vezes 2 ou 33 mais 33 e vão colocar a resposta em centímetros, tá bom? Probleminha número 2. Então, Antônio e Joana fazem caminhadas diariamente e aí hoje eles resolveram percorrer um caminho diferente. O Antônio ele vai dar a volta no canteiro, enquanto a Joana vai cruzar o canteiro. Então, o ponto inicial é o ponto PP e o ponto final é o ponto PE. Então, quem vai chegar primeiro? O Antônio, ele vai sair aqui do ponto PP, vai dar toda essa volta onde tem a setinha roxa, para chegar ao ponto PE. E a Joana não, ela vai em linha reta, que ela vai cruzar o canteiro do ponto PP até o PE. Então, quem vai chegar primeiro e por quê? Atividade 3, a gente vai ler o pensamento aqui da Clara para poder responder as afirmativas se são verdadeiras ou falsas. Então, a Clara diz o seguinte: a bola tem formato de círculo, o recorte de cartolina tem formato esférico e o bambolê tem formato de circunferência. Terminei de ler o pensamento da Clara, vou colocar aqui verdadeiro ou falso nas afirmativas. Então, segundo esse pensamento dela aqui, a bola tem formato circular? É falso. Clara compreendeu que é uma circunferência, ela diz que o bambolê é uma circunferência. Então, é verdadeiro, porque ele tem apenas o contorno. As outras vocês vão ler com bastante calma para poder responder, tá bom? Letrinha B da atividade 3. Ajude Clara a relacionar a forma dos objetos observados aos respectivos nomes. Então, eu tenho o bambolê, o recorte de cartolina e a bola. Qual é a esfera, qual é círculo e qual é circunferência? Então, eu fiz um aqui para facilitar para vocês. Então, o recorte de cartolina é um círculo, porque ele tem o contorno e também tem o preenchimento. Agora, vocês também já sabem qual que é a circunferência, porque lá no pensamento da Clara ela está dizendo, e aí depois é só ligar a esfera na figura correta. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido bem os temas da aula de hoje, né? Foram vários temas, porém bem simplificados, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Até a próxima aula.